Vive la Revolution! Por mais que a humanidade tenha tido muitas revoluções em cada país, a Revolução Francesa é a revolução. É ela que vai criar o paradigma, vai criar o ponto de referência do que é uma revolução. E ela vai ser um ponto de inflexão que vai transformar a sociedade ocidental. A Revolução Francesa não foi, de fato, a primeira revolução que trouxe a política e trouxe a república e trouxe a democracia para esse mundo moderno, contemporâneo que a gente vive. Mas ele, com certeza, foi a revolução mais significativa. Antes da Revolução Francesa, você teve a Revolução Inglesa, que já foi uma revolução bastante importante nesse sentido, trazer democracia e uma forma de governar em que o povo participe. A Revolução de Independência dos Estados Unidos, a proclamação de independência dos Estados Unidos, foi um outro momento extremamente importante para essa construção da política contemporânea, mas a Revolução Francesa foi a que moldou com mais propriedade o mundo político e a democracia contemporânea. Antes da Revolução Francesa, a gente tinha uma coisa chamada l'Ancien Régime, que é o regime antigo, né? O que a gente chamaria de absolutismo, monarquia absolutista, que era a forma de governo, digamos assim, da regra dos países europeus. E a Revolução Francesa vai levar essa transformação para a Europa. Só para lembrar o que é esse antigo regime. É um regime em que o monarca, né, o rei, ele tem poderes absolutos. Ele é o que executa o governo, ele é o que cria, pode criar leis, ele é o que pode julgar todo mundo. E que esse monarca está acima da lei. A lei não está acima dele, ele está acima da lei. Um monarca francês vai defender, vai definir essa situação, né, com uma frase que ele diz: um país, um rei, uma lei, antes de que ele é a lei. Pois bem, nesse regime antigo você tinha uma sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade dividida em grupos sociais rígidos, que as pessoas não conseguem mudar a sua condição social. E que, juridicamente, essas pessoas são diferentes. Diferente da democracia, em que todos são iguais perante a lei. No regime monárquico absolutista, não. As pessoas não são iguais perante a lei. Existem leis para cada tipo de pessoa. A França, por exemplo, era dividida em três grupos: o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado correspondia à Igreja Católica, os eclesiásticos, que tinham uma série de privilégios. Você tinha também depois a nobreza, que é o segundo estado, que também tinha lá os seus privilégios e os seus poderes. E depois de tudo isso você tinha o terceiro estado, que é o povo. E aí esse povo não tem privilégio e esse povo, ele é uma coisa muito misturada, porque nesse povo você tem desde o cara miserável que vive na rua pedindo esmola até o dono dos bancos, milionários. Esse cara que é milionário, ele é do seu estado, não tem privilégio, não tem ascensão social em termos de prestígio, mas o cara é rico pra caramba. Mas também tem o dono da padaria, também tem o médico, e também tem o mendigo, e também tem o trabalhador da fábrica, e também tem o camponês. Tudo isso era o terceiro estado na França. A Revolução Francesa, ela vai acontecer no ano 1789, certo? Mas antes disso, você tem os antecedentes, porque uma revolução desse tipo não acontece do nada pelo estalar de um dedo. Existem motivos, existem situações que levaram as pessoas a se revoltarem. Que situações são essas? Primeiro, você teve problemas com a colheita, o povo estava passando fome. Como teve problema com a colheita, teve problema com a produção de alimentos, então os preços subiram. Além disso, você tem um governo absolutista que transmite uma sensação de injustiça social gigantesca para a população, que abusa desse poder. E você teve algumas situações, por exemplo, o Luís XVI,
hoje seriam dos 14, e seu avô se envolveram em conflitos, né? Um, a Guerra dos 100 Anos, o outro, a independência dos Estados Unidos. Gastaram dinheiro pra caramba e vão pagar com o quê? Com os impostos, ou seja, eles gastam, precisam aumentar os impostos e cobra de quem? Do povo. Então, essa do terceiro estado principalmente. Essa situação é que levou a população a se revoltar. Isso não aconteceu do dia para a noite, isso não foi assim completamente tão simples, né? Então teve todo um processo. Tá ligado aquele pessoal ricão do terceiro estado, dono de banco, dono de empresas? Esse pessoal não tinha o privilégio, mas como o governo, né, o estado precisava deles, porque eles pagavam grande quantidade de imposto, então eles acabavam sendo ouvidos pelos governantes. E aí eles conseguiram colocar um cara deles, né, um membro do terceiro estado, para ser ministro das finanças lá da França. E esse cara disse para o rei, ó, o povo tá mal e se você aumentar os impostos assim, vai cair tudo em cima de você. Vamos reestruturar essa situação. No lugar de você cobrar esses impostos a mais só do terceiro estado, vamos dividir essa cobrança de impostos para os três estados, cobrar da igreja, cobrar da nobreza e cobrar do povo também. Aí vai ficar mais suave, todo mundo vai estar contribuindo e vai dar menos revolta. Beleza? O rei disse, beleza. Mas aí ele disse, mas eu não posso arcar com esse ônus político sozinho. Vou chamar o pessoal, os representantes do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado, para a gente debater e argumentar essa história aí. É aí que vai ter a chamada reunião, né, Assembleia dos Estados Gerais da França. A reunião não acontecia há muitos anos, há décadas. E aí o rei chama esse pessoal para discutir, debater. E aí o que é que acontece? O primeiro estado, o segundo estado, igreja e nobreza se juntam para lascar quem? O povo. Eles decidem que só vão votar colegiado, ou seja, não vai votar por cabeça, não vai ser os representantes. Tipo, cada representante de cada um dos estados vai votar e vai valer um voto. Não. O pessoal do terceiro estado vai votar, é um voto. O pessoal do primeiro estado vai votar, é um voto. O pessoal do segundo estado vota, é um voto. Ou seja, no final das contas, você tinha ali um jogo com as cartas já marcadas. O terceiro estado queria uma coisa, que era dividir a cobrança de impostos para todo mundo. O segundo e o primeiro estado queria dizer não, quem vai pagar esse imposto aí é o terceiro estado. E aí eles se juntaram, deram as mãos para lascar o terceiro estado. E aí o que é que acontece? O terceiro estado se revolta. Aí os representantes do terceiro estado se retiram da Assembleia e se trancam numa sala, né, um salão do Palácio de Versalhes, salão de jogos, e lá eles começam a fazer uma assembleia constituinte, o que é isso? Um grupo de pessoas que vai discutir e estabelecer quais são as leis, vai fazer a constituição para a França, uma lei, e eles querem que o rei fique abaixo dessa lei. Bem, eles iam ser chutados dali pela guarda real, né? Mas aí o que é que acontece? Eles se trancam e dão um jeito de incitar a população que está lá fora, que tem os seus representantes. Sobretudo as classes mais pobres, os trabalhadores, né, e os moradores mais pobres da cidade. Então, o pessoal começa a incendiar, né, os protestos na cidade. E aí o rei acha que isso é besteira, vai dormir e tal, não sei o que. No outro dia, quando acorda, a cidade de Paris está pegando fogo. Isso é 14 de julho. O pessoal já tinha derrubado a Bastilha, que era uma prisão, um castelo onde o rei, além de prender as pessoas, guardava o arsenal da guarda de Paris. A população tomou aquilo ali, pegou as armas, pegou a pólvora, fez barricada, botou fogo na rua, virou ônibus
quente, tô brincando, não tinha ônibus, né? Mas tomou a cidade e foi-se embora para frente do Palácio de Versalhes, onde estava lá a galera reunida fazendo a assembleia. Quando o rei acorda no outro dia, tá perdido, não tem o que fazer. Se ele faz alguma coisa contra os representantes que estão ali fechados, a turba, o povo invade o palácio e queima tudo, quebra tudo. Então ele perdeu o controle sobre a população. E aí isso vai ser a Revolução Francesa na sua fase inicial. O rei se vê obrigado a assinar a Constituição e diz, olha, eu aceito ficar abaixo da lei, essa lei aí que vocês estão criando, e vamos bola para frente, vamos governar. Bem, esse terceiro estado fez nessa legislação aí, né, o fim dos privilégios da nobreza, o fim do privilégio da igreja, mas como esse terceiro estado era muito dividido, como eu tinha falado, tinha o cara muito pobre, muito miserável, o trabalhador, o pequeno empresário e tinha o banqueiro, então vai haver um grupo, né, chamado de girondinos que vai controlar essa situação aí. E esses girondinos são justamente os representantes da turma mais rica. E aí esse pessoal não quer fazer uma revolução, eles querem modificar algumas coisas lá na França para melhorar a vida deles. Então eles querem, por exemplo, ser consultados para aumentar os impostos, mas não querem direitos trabalhistas, porque eles têm os empregados. O outro grupo que está ali no meio são os jacobinos. Não não estão concordando muito com aquilo ali não, mas tem que ficar submetido aquilo ali porque o rei assinou aquilo lá e aquilo ali virou lei. Foi um avanço. Bem, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou contar como é que termina essa história. Só para deixar vocês com curiosidade, o rei vai perder a cabeça.